Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, com o segundo domingo para Deus trocar o coração do seu familiar. Isso é uma promessa, é uma palavra de Deus, então você pode lançar mão disso. É só lançar a fé. Coloca a sua fé nessa palavra. E mostre isso para Deus. Está escrito, e se está escrito, tem que acontecer. Seja feito conforme a sua fé. Essa é a nossa fé. Nós temos clamado pelos familiares, temos colocado diante de Deus, e Deus está agindo. Ele está movendo grandemente. E vai continuar, a obra vai ser completa. Você creia nisso. Quando a gente busca em Deus, a gente encontra saída, vitória. E o corredor dos solteiros. Deus quer que você seja feliz na sua vida sentimental, mas não buscando na carne, no pecado, no mundo, fazendo o que todo mundo faz. Fazendo diferente, o que é bom e certo. Dependendo de Deus, pagando o preço em Deus, esperando por Deus, colocando tudo diante de Deus e confiando nele. Se você buscar nele e permanecer esperando por ele, você vai obter resposta. Deus vai preencher a sua vida e com alguém aí abençoado especial. Essa é a nossa fé. Nós cremos, como Jesus disse, seja feito conforme a sua fé. Nós cremos que pedir e dar-se-vos-á, buscar encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Então, em nome de Jesus, já estamos vivendo milagres e vamos viver ainda mais, porque a palavra para nós que o Senhor tem nos dado, Ele liberou para nós, o impossível vai acontecer. Se você crê, você vai viver o impossível. Aqui em João 15 diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, se estiver no Senhor, estando em mim, aqui, não, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. A videira é o Senhor Jesus. Se você não permanecer nele, você não vai dar frutos. Você tem que permanecer. O que acontece com muita gente? Por que é cortado? Porque, na verdade, está, mas não está. Não se entrega. Não há uma entrega. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É por isso que você não está conseguindo fazer nada. Porque sem mim nada podeis fazer. Você só vai produzir frutos, você só vai ter resultado, a sua vida só vai andar se você permanecer no Senhor. Quando uma pessoa está nele e não dá frutos, é cortada.
Se ela dá frutos, ela é podada para produzir mais. O Senhor vai trabalhando para a pessoa crescer. E se ela permanece, ela não desiste, ela produz cada vez mais frutos. Ela é cada vez mais abençoada. Hã? Tudo que a gente tem que fazer é permanecer no lugar certo. Fazendo a coisa certa, aquilo que Deus nos mandou fazer, permanecer no propósito, permanecer olhando para Ele, confiando nele, esperando por Ele. Se você permanecer em Deus, você produz muitos, muitos frutos, diz a Bíblia. Mas se não, sem mim nada podeis fazer. É permanecendo. Quando a gente permanece, nós somos honrados. Sabe, a diferença é permanecer. Quando você permanece, você produz frutos. Mas, sem o Senhor, você não pode fazer nada. Pode ver os que permaneceram no Senhor, no propósito, na direção certa. Estão produzindo frutos, estão com a vida honrada, estão abençoados. Mas olha para quem não permaneceu. Sem mim nada podeis fazer. Ei, minha gente, não basta você dizer, não, mas eu tenho a minha fé, não, mas eu estou aqui, eu estou ali, eu estou fazendo isso e aquilo. Ei, ativismo espiritual. Ativismo. Não basta estar fazendo alguma coisa, você precisa fazer o que Deus te mandou fazer. Não basta estar num lugar. Eu estou na igreja, você precisa estar onde Deus te mandou estar. Você precisa estar onde Deus te mandou estar, fazendo o que Ele mandou você fazer, estar no propósito. O que é propósito? É saber, é entender o que Deus quer de mim. Eu nasci para quê? O Senhor me fez. Ele me trouxe a esse mundo com esse objetivo, esse propósito. Para eu fazer isso, para eu ser isso. E quando você aceita, e se coloca, e se submete, você é abençoado, você produz frutos. Eu me sinto muito abençoada. Se eu fosse uma laranjeira, tem dia que quando eu saio do altar, não me sobra nem folhinhas, mas por eu permanecer, porque eu tenho muitos frutos, graças a Deus. E eu posso, as pessoas vêm e tomam desses frutos. Quantas pessoas que são alimentadas por esse programa, são alimentadas e elas alimentam outras pessoas. Quantas pessoas que mandam e-mails para mim, mensagens, e dizem, bispa, eu confesso a você, eu fico lá e eu pego a sua palavra e eu prego na minha igreja. Eu coloco os seus vídeos na minha igreja. Uau! Eu me sinto honrada, abençoada, porque eu alimento pessoas. E sabe por que eu alimento? Porque eu permaneço na videira. Tem dia que não sobra nenhuma laranjinha, nenhuma folhinha, mas como eu estou na videira, eu continuo produzindo frutos e tendo mais frutos. E aí, você é alimentado por esse programa. E talvez você prega a palavra e você alimenta muitas pessoas com essa palavra. E sabe por quê? Que eu consigo levar alimento para você e você consegue levar alimento para outras pessoas, porque estamos na videira. Eu estou na videira. E quem permanece na videira, que é Jesus, no propósito, na direção, resiste mesmo quando parece que está insuportável. A gente resiste e confia e permanece, permanece, permanece. A gente produz frutos, tem resultados.
E quem produz frutos, quem permanece produz frutos, e quem produz frutos alimenta. Isso não é maravilhoso? Sem Jesus eu não posso fazer nada. Sem Jesus não. Mas com Jesus, quanta coisa eu faço, é inacreditável. Eu consigo fazer tantas coisas que eu nem acredito às vezes. E eu sei que é porque eu estou na videira. Porque eu permaneci. Oh Deus, eu amo Jesus. Eu amo fazer isso aqui. Eu amo poder falar isso para você. Eu amo tudo isso. Quem permanece tem unção. Sabe, eu tenho falado, não confunda eloquência com unção. Você não pode aceitar. Jamais, não aceite. Eu tenho eloquência, eu falo com força, eu até convenço pessoas, mas sem unção não permanece. Eu não quero eloquência, eu quero unção. Eu quero unção. Se você não tiver o Espírito de Deus, você confunde eloquência com unção. Mas quando você tem discernimento, você está cheio do Espírito Santo, você consegue discernir bem o que é eloquência e o que é unção. E para a glória do meu Senhor. Eu posso ser eloquente também, mas eu tenho unção. Porque eu pago um preço para isso. Eu pago um preço. Eu não faço o que é fácil. Eu não faço o que dá. Eu faço o que é preciso. Entendeu? Eu permaneço. Eu faço o que é preciso para permanecer na videira. O que é preciso para permanecer na videira, que é Jesus. Permanecer. Os que têm permanecido na videira estão produzindo frutos. Estão fazendo muitas coisas. Estão vencendo. Mas os que não permaneceram estão fazendo o quê? Estão com as suas cisternas rachadas que não retêm água, como o Senhor falou a Israel. Estão com seus projetos falidos que não produzem resultados. Tem ativismo, mas não tem resultado. Até vão lá e fazem algumas coisas. Mas não tem resultado, porque são cisternas rachadas que não retêm água. Porque abandonaram o propósito, abandonaram a direção, abandonaram, não permaneceram na videira. Não permaneceram, porque permanecer na videira é você permanecer naquilo, fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, você resistir, você esperar pelo socorro do Senhor, pela justiça, você ser guiado por Ele. Quando você é guiado por Deus, você pode dizer, sim, eu tenho permanecido. Mas quando a sua cabeça te guia, opiniões te guiam, religião te guia, então você não pode dizer que tem permanecido na videira. Não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, e eu falo. Você é eloquente ou tem unção? Eloquência é uma coisa, unção é outra coisa. Estar falando no nome de Jesus para lá e para cá é uma coisa, permanecer na videira é outra coisa. Viu? Permanecer. Sabe por que você não está conseguindo nada? Porque sem mim nada podeis fazer. E você pode falar no nome de Deus, você pode ter 500 Bíblias. Você pode se fazer de Deus, você pode fazer e acontecer, plantar bananeira. Se você não estiver fazendo o que Deus te mandou fazer, na direção que Deus mandou você estar, você não pode dizer que permaneceu na videira. Entendeu?
Você não pode. Permanecer na videira é bem diferente de você fazer coisas que denotam espiritualidade, que envolve religião. É bem diferente. Permanecer na videira. Permanecer no Senhor Jesus. Permanecer na fé no Senhor Jesus. Permanecer no caminho, na direção. Permanecer fazendo aquilo, continuar fazendo aquilo que Ele te mandou fazer. Onde Ele te mandou fazer, no lugar que Ele te mandou fazer. Permanecer na videira. Isso faz diferença. Eu tive tempos na minha vida que eu não entendia bem a parte que Jesus amaldiçoou a figueira. Mas, lendo e relendo, eu entendi. À distância, ele avistou ela cheia de folhas. Aí, o que acontecia? Embaixo das folhas, costumava ter figos. Aí, quando ele avistou, ele viu ela cheia de folhas. Então, claro, ele creu que embaixo daquelas folhas tinha figos. Quando ele chegou lá, só tinha folhas. Isso significa que ela enganou. Ela enganava. Ela só tinha folhas. Ela não tinha figos. Quando ele procurou figos, não tinha figos. Só tinha folhas. Mas quando tinha tantas folhas, embaixo tinha figos. Quando ele chegou, que ele levantou, não tinha figos, só tinha folhas. Então ele enganou. E ele amaldiçoou. Porque a árvore que não dá frutos, seca. Quando ele olhou, cheia de folhas, achou que tinha figos. Mas ela enganou. Então tem gente que é a figueira cheia de folhas, mas não tem figos. Engana. Engana. Engana que é de Deus. Engana que é espiritual. Engana. É igual você ouve um eloquente pregar a palavra. Se você não tiver o Espírito de Deus de discernimento, você confunde eloquência com unção. Você acha que tem unção, mas só tem eloquência. Engana. Tem gente que fala tão bonito e palavras lindas de Jesus que até emocionam. Você acha que essa pessoa é de Deus. E às vezes ela não tem obras. O comportamento dela é completamente diferente. Ela se faz de espiritual, ela posta versículos bíblicos, ela se coloca como humilde, como uma pessoa tão quebrantada, uma pessoa de Deus. Mas ela não tem obras, ela não tem frutos, ela engana. Ela é a figueira cheia de folhas, mas que não tem figos. E você não pode aceitar isso para a sua vida. Quem permanece na videira produz muitos frutos. E sem mim nada podeis fazer. Isso significa que você pode estar fazendo muita coisa, mas resultado zero. Muitas coisas. Você pode estar envolvido com muitas coisas espirituais, mas não tem resultado. Não tem. Você é uma figueira cheia de folhas, mas não tem figos. Você engana. Você engana. A distância... Jesus achou que tinha figos, quando chegou viu que não tinha. À distância as pessoas olham e acham que você é de Deus, que está tudo certo, mas você não tem obras, você não tem frutos. O teu espírito não agrada a Deus, teu coração não agrada a Deus. Pense a respeito, em nome de Jesus. Tem que permanecer na videira, e quem permanece na videira dá muitos frutos. E sem o Senhor, você não pode fazer nada. Nada.
E não adianta estar carregadinho de folhas verdinhas e não ter um fruto sequer. Não adianta viver de imagem. As nossas obras é que contam. Até porque a fé sem obras é morta. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Thelma, o que a senhora tem vivido através da prática da fé? Só bênçãos. É como eu estava falando com a senhora, eu poderia passar aqui uma tarde inteira falando do que Deus tem feito pela minha vida, depois que eu aprendi a praticar a fé viva, porque até então eu não sabia. Eu conhecia um Deus misericordioso, um Deus bondoso, mas eu não conhecia o Deus justo, que puxa a orelha, que pega no pé, que faz você aprender. E eu entrei no Ministério Mudança de Vida, foi no primeiro dia dos 52 dias. Desse ano? Eu sou novinha aqui. E eu entrei porque eu vim numa situação muito assim, desesperadora. Há um ano eu abri a minha empresa, eu sou fonoaudióloga, abri a minha empresa que trabalha com aparelho auditivo. E eu já estava há 4 meses, mais ou menos, sem vender nada. E já ia para o terceiro aluguel para vencer. Eu chamei o proprietário para conversar, sem ter como negociar nada. E desesperada eu liguei para minha tia, que é meu socorro, minha tia e minha avó. Eu sempre converso com elas e minha tia já conhecia o ministério. E ela falou para mim, filha, ora e entra nesse link. Me passou o link do programa da Bispa. E eu orei, eu falei... E eu sempre gosto de frisar que foram com essas palavras, Senhor, me abre uma porta. E aí eu coloquei no programa e durante a pregação Deus me respondeu. A porta já foi aberta, ela é larga e promissora. Só que tem adversários, então persevera. Eu agradeci, glorifiquei, porque me tocou muito, porque ele me respondeu com as mesmas palavras que eu tinha pedido. O proprietário foi naquele dia, coração manso, quebrantado, porque o Senhor já agiu. Ele me fez um acordo, mesmo sem ter na hora como falar, não, nada à vista de falar assim, não, eu vou conseguir cumprir. Eu peguei a palavra para mim, porque aquela era a minha porta. Então eu sabia que Deus não ia me deixar, não ia descumprir, porque a palavra, quando Deus promete, Ele cumpre. E aí assim foi, eu fiz o acordo. Depois disso, não passo nenhuma semana sem fechar contrato. Graças a Deus, minhas contas estão em dia, já consegui pôr tudo em ordem. E a última vitória, foi que eu falei para a senhora, foi que foi um paciente e eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, eu quero oferecer o melhor aparelho que eu tenho e eu quero que o Senhor me ajude a fechar um contrato de mais de 18 mil reais. Se eu conseguir fechar esse contrato, eu faço o voto de dizimar dobrado na tua casa. Não foi com aquele paciente, mas dias depois eu marquei uma consulta com um outro e fechei esse contrato de 20 mil reais à vista. A primeira parte do meu voto já foi cumprido. Graças a Deus. Mas a minha maior bênção não está sendo financeira. A minha maior bênção está sendo assim, Deus tem falado muito comigo. Eu brinco com a minha mãe, que eu falo assim, mãe, a sensação que eu tenho é que eu vou estar com o olho fechado orando, eu vou abrir e vou ver Jesus do meu lado, porque Ele está falando muito comigo. E eu sou muito grata pelos ensinamentos, porque hoje eu sei como guerrear. Eu não sabia. Eu sabia que a gente vivia guerra espiritual, mas eu sei hoje o que fazer. E firme e forte. Fé, entendimento da palavra e guardar e praticar. Porque não adianta eu acreditar, eu tenho que entender e guardar. Eu estava conversando com uma pessoa da igreja. Às vezes a palavra ela não vem diretamente para você naquilo que você está vivendo, mas guarda. Porque você pode passar por aquela situação um dia e você já sabe como agir. Então, toda palavra que é pregada aqui, guarda, creia e pratique. Aí não tem erro. Qual o recado que você deixa para essa pessoa que está nos assistindo agora em casa? Confia. Confia. Deus é um Deus fiel. É um Deus que cumpre. É só acreditar, confiar e obedecer. Acho que são as 3 palavrinhas mágicas. Feliz e abençoada. Muito feliz, muito abençoada, graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que o Senhor ama e está alertando, abrindo os olhos,
Através dessa palavra, meu Deus, o Senhor está dando condições a ela de ter o entendimento revelado. E eu oro por entendimento revelado, por uma abertura de mente, renovação de mente e temor. Passa do teu sangue sobre ela e que ela, compreendendo, tome as decisões que são importantíssimas para que ela te agrade e viva milagres e viva uma vida bem-sucedida, abençoada, de paz. Eu abençoo todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu abençoo cada pessoa e determino respostas. Eu tomo posse de respostas. Eu concordo com todas as orações que estão sendo feitas. Eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. E eu, meu Pai, declaro que essa pessoa viva tudo aquilo que ela tem colocado diante do Senhor. Eu concordo com essas orações. Ligo todas as vitórias aqui na terra para que sejam ligadas no céu e desligo todas essas situações que afligem a vida dela aqui na terra para que sejam desligadas no céu. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. Eu consagro agora, Senhor, e determino milagres na vida dessa pessoa, na casa dela, na família, acontecendo agora, em nome de Jesus. Deus de Israel. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que sejam recompensadas com todas as promessas materializadas. Deus de Israel, eu peço desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido, Senhor amado, tão abençoadas, alimentadas por esse programa, que também invistam nele, abençoem, dizimando, ofertando, porque vai fazer toda a diferença na vida delas e na vida de tantas pessoas que são ajudadas por intermédio desse programa. Pai, eu abençoo a cada um e onde esse programa estiver chegando, que essa palavra esteja realmente iluminando vidas e ajudando elas a tomarem decisões que são necessárias para o crescimento e para a vitória, para que elas vivam uma vida vitoriosa. Muito obrigada por tudo, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico. E onde vou estar amanhã, graças a Deus, às 9, com o segundo domingo para Deus trocar o coração do seu familiar. Essa é a nossa fé, está escrito, e nós cremos. E o Corredor dos Solteiros. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.